Tempo 60 Mais. Aos sábados, 9 da manhã, com Coronel Sérgio Gomes e Júlia Rodrigues, na Tempo FM. E já estamos começando mais uma edição do Tempo 60 Mais, edição de número 20, com muita informação, com música de qualidade e sempre com um convidado bem especial. Muito bom dia, Coronel Sérgio Gomes, muito bom dia, Júlia Rodrigues, bem-vindos mais uma vez. Bom dia, Leandro, quem Bom diria, dia. né? 20 programas nessa nova fase, né? Passou rápido. Muito rápido. E hoje o bate-papo é bem legal, né? Sexualidade 60 mais, terapias tântricas. Recebendo a Daisy aqui que vai bater um papo com a gente. Bom dia. Bom dia a todos, aos ouvintes também. Estou muito feliz e me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Que bom. Então o bate-papo hoje é... Olha a cara da Júlia, Leandro. Com certeza vai ter uma Hoje consulta vai ter muito consulta. especial hoje, viu? Consulta tântrica. Já peguei, Quem não gosta, né, gente? É um tema já que peguei todas as perguntas de todas as minhas amigas. Já vou começar com babado aqui, com fofoca. Eita. bom demais. O Também. programa, como sempre promete então, né? Vamos começar o Tempo 60 Mais. Júlia Rodrigues, já passo aí a bola para você. O prazer cura. E onde estaria a chave para o nosso prazer? Está em nosso próprio corpo, em cada toque, nos abraços e nas diversas formas de carinho que estão à prova de o quanto o contato com o outro pode despertar as mais gostosas sensações e emoções. No entanto, a maioria das pessoas não conhece seu próprio corpo e isso gera uma desconexão de si mesmo, originando diversas doenças e dependências emocionais, inseguranças e neuroses. Pois somos viciados e ensinados a sentir prazer apenas em zonas clichês, como a boca, as mãos, genitais. Mas se você pudesse ir além do contato com o outro, expandir sua própria sensibilidade, aumentando todas as percepções e estímulos táteis em nível muito elevado? Sim, isso é possível através da terapia e massagem tântrica, pois o objetivo é despertar o nosso corpo, mostrando que ele por inteiro é uma fonte de prazer. Doutora, existe idade para a sexualidade? De forma alguma. Inclusive, diferente do que muita gente acha, apesar da menopausa, da andropausa, o nosso organismo ele é preparado para sentir orgasmo até o fim da vida. Mesmo com as alterações hormonais, que é natural, decorrente, né, desse processo fisiológico, mas o nosso corpo está preparado. A questão é que nós não somos educados nem culturalmente, nem temos educação sexual para entender o nosso corpo, para conhecê-lo. E aí entra nesses clichês que você tão bem comentou, né? Fica muito limitado. Mas todo o nosso corpo, na verdade, ele é orgástico. E a prática tântrica, ela te leva, na verdade, para um caminho de amor, de amorosidade, mas principalmente, como propósito principal, o amor próprio, o acolhimento de si mesmo. E é interessante que esse caminho de autoconhecimento e consciência do próprio corpo não é uma questão de geração. Ainda hoje é tabu falar de sexo. Ainda hoje se tem o pudor social, é como se fosse algo sujo, algo feio, digno de vergonha. Enquanto que, na verdade, a energia sexual é a energia mais potente do ser humano. Pensa só, gera uma outra vida. Olha a potência disso. Através dessa energia, se gera outro ser humano. E a energia sexual, ela é para além do ato sexual. É outra crença que limita muito. A energia sexual é aquela força que te move. Quem já, depois de dar aquela namoradinha gostosa, acorda no outro dia e quer resolver tudo? Quero resolver tudo que tem no meu trabalho, vou desenrolar aquele problema ali que eu estou procrastinando há muito tempo. Isso por que acontece? Fisiologicamente acontece porque os nossos hormônios ali na adrenalina do pré-orgasmo, principalmente, te ativa. E nós somos, a maior parte, a gente escuta, né? E é verdade, que a maior parte de nós é água, mas bastante parte também é hormônio, é química. A todo momento o nosso corpo está sofrendo, está passando, aliás,
por alterações químicas, né? É um hormônio que sobe, é um hormônio que desce, é a febre que aumenta, é o calor que aumenta e diminui. Então, todo o nosso corpo ele trabalha 24 horas em função da nossa existência. Então, trabalhar isso, trabalhar essa consciência, olhar para dentro de si, para conhecer justamente os caminhos que te levam ao prazer. Porque, gente, eu falo muito, se vocês quiserem perguntar. Não, tá ótimo. A gente adora, pode falar. Pode ir fazendo as intervenções, né? Porque eu sei que é um papo que realmente anima. Parece que quando a gente fala de sexualidade, já vai fervendo aqui a criatividade e a vontade de passar o dia falando, né? Então, assim, outra crença também que limita é a gente limitar o prazer ao orgasmo, ao ato sexual. O que é que o homem aprende que é o prazer máximo? A ejaculação. Exatamente. E isso é um movimento, é uma questão que traz tantos problemas de autoestima, né, gente? Assim, se faz sentido isso para vocês, de autoestima. Aí o cara tá lá, tá até sentindo prazer durante ali aquela conexão com o parceiro, com a parceira. E por não ter chegado a ejacular, então ele fica naquela frustração. Poxa, não dei conta. Não sou bom. Quando, na verdade, a troca de energia sexual, ela começa... Eu digo que começa no bom dia. Se você tem o seu parceiro, no bom dia você já começa ali a sua troca sexual. Porque é uma construção. E todas aquelas sensações que você sente quando beija, quando brinca, quando conversa e brinca. Olha que delícia, olha que fortalecimento de conexão. E aí eu acho que entra muito no tema que a gente veio trazer aqui, né? Os benefícios da terapia tântrica para a maioridade, para o envelhecimento ativo e saudável. Exatamente. Eu estava pensando aqui, a gente, hoje, programa de número 20, sempre em que aborda o tema envelhecer de forma ativa, de forma saudável, e olhando com relação às terapias tântricas, a gente vê que vai muito além de penetração, vai muito além do ato sexual em si. Então é uma preparação para você se autoconhecer, extrapolar o seu prazer de formas diferenciadas. Tem uma coisa interessante que eu li e que eu vou comentar um pouco mais tarde. Mas a gente tem uma geração de pessoas idosas que são mais velhas, que vêm de um tabu, que vêm de um preconceito, de uma cultura muito rígida, mas está começando uma nova geração de pessoas idosas que são mais antenadas, que estão mais conectadas, que querem viver mais e viver melhor. Então, a terapia tântrica tem esse gatilho de ajudar nesse processo de envelhecer com mais qualidade de vida? Sem dúvidas, e eu lhe diria que não só um gatilho, é o propósito principal. Porque como que eu vou fazer uma troca de amor, uma troca boa com alguém, se eu não tenho uma troca saudável e íntima comigo mesmo? Então, o Tantra, né? Inclusive eu vou trazer até um dado interessante para você. Foi feito um estudo com mulheres acima de 70 anos, e desse estudo, 25% delas ainda se masturbam. Sendo que elas pararam a vida sexual ativa até entre 50 e 60. Aí tem aquela questão que muitas viúvas, quando perderam, né, seus parceiros, elas optaram por não procurar um outro parceiro, mas não deixaram de se experimentar. Então, eu faço questão de trazer esse dado até para desmistificar um pouco, que está tão enraizado isso, né? A outra geração existe isso, mas também existe tabu na nossa. Muito. Então, assim, não é uma questão... aí entra nos estereótipos, né? Mais uma vez, estereotipando a pessoa mais experiente, como se ela não fosse totalmente fechada a tudo, e a gente vê aí experiências no dia a dia dessa juventude mais madura, porque a juventude está na cabeça da gente, né? Essa juventude mais madura ensinando, viajando, se permitindo. Alguém que viaja, que se permite fazer o que ama, isso é energia sexual. O prazer, ele não se limita, como você bem colocou, ao ato. Inclusive,
no processo terapêutico, né, do Tantra, não se tem objetivo de penetração, não se tem o objetivo erótico do ato sexual em si. Na verdade, a terapia tântrica, ela é única e exclusivamente uma ferramenta de autoconhecimento, que dentre as suas vertentes de trabalho pode ter sim, por exemplo, uma terapia de casal para trabalhar antes de qualquer interação erótica do ato sexual, vai trabalhar a comunicação, a intimidade, o respeito entre um e outro, o empoderamento de si próprio para poder expressar aquilo que lhe dá prazer ou não, porque isso é um tabu. E imagina, para a gente ainda é, né? Imagina a gente falar aqui de gerações que vieram antes de nós, né? Onde era vergonhoso até ficar sem roupa no claro. Então, assim, eu acredito que até por essa alteração hormonal que vem com a andropausa, com a menopausa, é saudável para a pessoa, mas me sugiram, estou querendo assim um termo, eu não gosto desse termo velho, não porque eu acho feio, 60 tá? mais. Na dúvida Ótimo. vai sempre por 60 mais. Não sei se vocês perceberam, eu fico buscando uma palavra. Não por mim, eu acho que velhice é um termo que é muito subjugado pelas pessoas, era para ser um elogio, mas as pessoas mesmo negativam tanto que o próprio ser, se chamar de velho, se sente como uma ofensa, né? 60 mais, vou aderir aqui para a vida, tá? Você falou, só um minutinho, você falou dessa história da pesquisa, né, com as mulheres de 70 anos, e eu acho que existe uma coisa além de, porque a gente não fala sobre o sexo no 60 mais, a gente associa o sexo a pessoas jovens, né, e já não existe essa fala, já não existe essa discussão, e existe uma coisa que vai além disso, que é o corpo de um idoso, ele é diferente do corpo de uma pessoa mais jovem. Ele libera hormônios de forma diferente, ele funciona de forma diferente. Então, como é que a gente não fala sobre esse assunto? A pessoa não vai nem saber como é que o corpo dela funciona, ela não tem nem acesso a essa informação, entendeu? Então... Quer que eu te mostre uma coisa? Até hoje eu estava pensando de manhã cedo. Várias formas de prazer. E já estamos recebendo bastante perguntas aqui pelo nosso WhatsApp. Posso começar aqui, Coronel? Claro, claro. Bom dia, meu nome é Irineide, falo do Meireles, tenho 49 anos, não tenho ninguém faz tempo, infelizmente. Eu quero saber se não ter relações sexuais é prejudicial à saúde. Excelente pergunta. O fato de não estar praticando o ato sexual por si não prejudica a saúde. Porém, a falta desse estímulo, dessa movimentação no corpo pode trazer sintomas que de repente não sejam tão confortáveis. Por exemplo, desânimo, apatia, alterações de humor de forma muito desequilibrada. E se você é alguém que tem uma dificuldade, por exemplo, de se expressar, imagina, nós temos aqui, da base da coluna até o topo da cabeça, nós temos vários pontos de energia. Então, quando você prende, reprime ou não expressa, você pode ter desarmonias que começa pelo energético e se for em algo muito extremo, ele somatiza para o corpo. Se eu tenho dificuldade, se você, por exemplo, tem dificuldade de se expressar, observe se você não tem, por exemplo, crise de garganta com frequência. Nós temos basicamente, eu estou aproveitando a pergunta para ir já a gente falando outras coisas. Ótimo. Nós temos, tem vários pontos, mas assim, eu gosto de dividir em 3 principais. Nós temos na base da coluna o centro sexual, que é onde fica toda a pelvis, toda essa parte mais inferior. Nós temos aqui perto do estômago, coração, o centro das emoções. E nós temos aqui próximo à garganta o centro da expressão. Então, é legal esse exercício para o ouvinte fazer esse exercício de autopercepção. Como que eu sou? Eu sou alguém que não me expresso muito, que reprimo, que aguento as coisas caladas. Introspectivo, né? Introspectivo, que quando me chateio eu não consigo revidar. Observe se no decorrer da sua vida você teve muito crise de garganta, amidalite, dores fortes, tensão no pescoço.
Porque quando você não expressa, a energia acumula aqui. Se você é alguém, por exemplo, que recebe muito, cuida muito dos outros, é muito cuidador, não se preocupa muito, né, em se cuidar, mas é aquela pessoa da família que se preocupa com todo mundo, que leva todo mundo para o hospital, mas que quando está doente não consegue pedir ajuda. É possível que você tenha, às vezes, uma gastrite, um problema de estômago, ou mesmo no caso da mulher, porque o seio feminino ele está completamente ligado à vagina da mulher. Então, às vezes você tem uma inflamação, aquele tumorzinho que a gente não gosta nem de falar, né? No seio. Então, assim, é muito importante esse movimento de você se auto-perceber. Então, o Tantra, como ele trabalha o estado de presença, é o quê? É você fechar os olhos. A sessão terapêutica comigo, pelo menos, eu gosto de trabalhar de olhos vendados. Então, a pessoa fica o momento todo, ela com ela mesma. E é o momento que você se desliga do mundo. Peraí, vou olhar meu corpo é santuário e ele vai falar comigo. E você percebe. Às vezes você se dá conta de um incômodo, por exemplo, não sei, que está aqui no pé da sua barriga, que na correria de telefone, WhatsApp, aí vai para o Facebook, vai para o Instagram, você nem consegue parar para observar a sua dor. Então, esse acúmulo de repressão, de energia, pode prejudicar, mas não necessariamente o ato, porque você pode trabalhar esse amor com você mesmo, né? Júlia estava fazendo uma pergunta quando eu cortei no bloco anterior. Complemente, Júlia. Eu estava falando, para quem não ouviu, que a Daisy falou sobre uma pesquisa sobre a sexualidade de mulheres idosas. E eu estava dizendo que esse é um assunto que a gente não discute, que a gente não fala, a gente não ouve falar, pelo menos é a primeira vez que eu estou ouvindo falar sobre isso. Né? Segunda, porque eu assisti uma série chamada Grace e Frank, e elas fazem vibradores para idosos nessa série, achei o máximo, nunca tinha ouvido falar isso. E ele é todo adaptado, porque as idosas têm uma... um funcionamento diferente do canal vaginal, então elas precisam de coisas diferentes. Mas enfim, voltando. E aí eu nunca tinha ouvido falar nisso, nunca vi ninguém falando sobre isso. E além desse fator de a gente não falar sobre isso, existe o fator saúde, né? Como é que funciona o corpo de uma pessoa idosa? Não só das mulheres, mas dos homens. O que é que eles precisam? Como é que é diferente a relação sexual para eles e para uma pessoa mais jovem? E aí eu queria abrir agora esse espaço para você falar sobre isso e trazer conhecimento para a gente, que, assim como eu, nunca ouviu falar sobre isso e não entende desse assunto. Perfeito. Bom, o que muda em maior característica no corpo idoso é o tônus muscular. Então, homens, mulheres, brincar sozinho ali é saudável, tá? Ali é um músculo também. Já é consenso médico que a musculação, vou fazer uma analogia aqui. A musculação todo mundo já sabe, entende, concorda que faz bem para a saúde. Por quê? Porque durante a sua vida, você vai chegando nos 60 mais, e você vai, naturalmente, o músculo vai atrofiando, né? Então, a musculação é importante para te dar mais segurança, preservar os ossos e tudo mais. Lá no lugar da gente, também é músculo. Então, o que acontece? Nas mulheres, principalmente, né, após a menopausa, o útero ele a vagina tende a ficar um pouco mais flácida. E também falta de lubrificação pelas alterações hormonais em si. Então, assim, o exercício pélvico, ele é muito bom de ser feito, não só para 60 mais, mas para nós, inclusive, né? Assim como os treinos e atividade física, quanto mais cedo você tomar consciência do seu corpo nesse aspecto, mais saúde você vai conseguir. Porém, pode ter, Daisy, mas nunca te tomei consciência disso, estou escutando agora. Ainda tem jeito? Sempre tem. É você partir para o se autoconhecer, né? Esqueci o nome da ouvinte que fez aquela pergunta, aí ela perguntou se tem algum exercício, né? Eu diria que antes de qualquer exercício de movimento, falando especialmente para a mulher... O nome dela é Irineide. Irineide. A gente não tem um hábito de ter uma relação com a nossa vagina. A gente não é habituado a olhar para ela.
Então, até os homens me confirmem, por favor. O homem meio que às vezes é até o contrário, né? Já na pré-adolescência é um brincando ali com o outro, um olhando. É um caso de amor. Um caso de amor, assim, de devoção. Total, né? Mas a mulher não tem isso. Então, assim, fica aí a pergunta para as ouvintes. E esse exercício? Você já parou para olhar a sua pepeca? Abre no espelho, só você com você mesma, não precisa ter ninguém em casa. E olhe para ela a primeira vez. E comece a observar o que você sente em relação a isso. Provavelmente se sentirá um desconforto. Mas olha que louco, eu vou me sentir desconfortável com algo que é meu, que movimenta a minha vida para quem é mãe, que trouxe um presente para mim, e eu tenho vergonha. E eu tenho repulsa. E se isso vir, meninas, acolham. O exercício do acolhimento é o primeiro conselho que eu daria. Porque não adianta você aprender manobras, toca para um lado, toca para o outro, para cima, para baixo, se você não cria essa conexão. Isso é que é intimidade. É você conseguir ter, primeiramente, você ter essa conexão e essa intimidade com o seu corpo, para depois você pensar nas manobras, nos movimentos, porque o Tantra traz esse convite para você olhar para dentro e transbordar depois de dentro para fora. Se você for pesquisar só movimentos, você vai conhecer. E pode ser que resolva, porque é fisiológico, né? Como eu falei para vocês no começo da conversa, o nosso corpo está preparado para ter orgasmo até 100, 150 anos, se tiver. Oh, coisa boa. É maravilhoso. Olha, viu, Deise? A Érica tá o tempo todo aqui perguntando, ela entrou na frente da Júlia já, e ela fala que são tantos tabus como se os idosos não transassem, né? Não tivessem desejo, coisa do tipo. Então, ela pergunta, o libido muda ou é mais o fator orgânico e físico? Eu vou começar a resposta fazendo uma reflexão aqui com a gente. Independente de idade, imagine que você é uma pessoa casada e você está desempregado e você tem 3 filhos e está com a parcela do colégio atrasada e não tem dinheiro nem para o almoço amanhã. Se a mulher nem olha. O homem, vamos começar pelo homem. E a mulher sobrecarregada de casa. Aí eu pergunto a vocês conseguiriam ter libido numa situação dessa? Complicado. Difícil, né? Então, assim, fatores externos, eles influenciam muito, né? Completamente, externos, emocionais, psíquicos. Então, assim, a libido, ela não é somente fisiológica, né? É claro que a fisiologia interfere, na questão dos hormônios interferem, mas nós podemos compensar de outras maneiras. Da mesma forma que, se você, 60 mais, tem essas questões que afetam muito o seu estado de emoção, muitas vezes pode ser que não seja nem o hormônio. Então, tente alinhar um pouco essas outras questões. Tente resolver da maneira que você pode essas questões. E se não pode resolver, pode ressignificar, né? E naturalmente, né, essa libido ela pode ser trabalhada e elevada. Com relação também à libido, ela também pode ser estimulada de outras maneiras. Durante uma sessão terapêutica, eu faço estímulos sensoriais naquele corpo, diferente do que se está habituado. Então, para vocês terem ideia, a depender do contexto, da intenção e do conforto da pessoa, muitas vezes não tem nem toque em genital. E a pessoa sai com prazer estimulado. Então, é justamente trabalhar esse descondicionamento do prazer à genital. E aí é que entra esse movimento da expansão. Eu sinto, logo sinto, então me expando. Então, o que é ser tântrico? Ser tântrico é, por exemplo, eu pego esse copo de água, que o pessoal não está vendo, mas eu estou bebendo água aqui, gente. Bebam água também. E colocar esse gole na boca, respirar e sentir a textura da água. Eu engolir essa água e sentir na minha garganta esse gelado descendo até o meu estômago. E parar ali 1, 2 segundos e apreciar aquele instante. Isso é estado de presença.
Então, por que o sexo tem que ser diferente? Por que o sexo é aquele beijo... Olha, não é o script, se vocês não vão concordar comigo. Beija, beija, agarra, tira a roupa de um, tira a roupa de outro, beija de novo, deita, faz uma posição, faz outra, cerra os dentes no prazer, olha, a gente nem expande, a gente vai repreender inconscientemente e acaba. Por que tem que ser assim, se é um negócio tão bom? Por que a gente não pode ali demorar, respirar, olhar, contemplar o momento, né? Então, isso é estimular a libido. Isso e outras coisas mais. Então é por isso que Humberto Viana tem essa expansão tântrica, quando ele pega um copo de cerveja e faz isso que você falou. Exatamente. Então, prazer tá nos detalhes, né? Mas olha, foi legal você trazer isso. Quando você tá com seus amigos rindo, naquela interação. Isso. Sabe aquele estado de graça? Isso é que a gente chama de energia. Expansão pura, né? Isso. E se você parar para pensar, pega esse mesmo estado, vamos imaginar esse estado de emoção aqui, no entardecer, escutando, num local que você gosta, com seus melhores amigos, rindo, da resenha e tudo mais. Imagine como o seu corpo fica nesse estado e como o seu corpo fica quando você está com alguém apaixonado ali, brincando, namorando. É ou não é similar? É bem similar. Isso é que é energia orgástica. Então, o Tantra ele vai te levar para você conhecer qual é esse caminho. Eu vou enveredar pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Ah, desse jeito aqui eu consigo chegar nesse estado. São prazeres diferentes, né? Exatamente, porque... E mesmo quando você está... Olha, vamos quebrar um tabu aqui? Vamos. Mesmo quando você está com seus amigos, você está tendo energia orgástica, você está tendo prazer sexual ali. Mas não quer dizer que não tem a ver, gente, com orientação sexual. Tem a ver com seus hormônios gritarem, a sua adrenalina subir, felicidade, estado a sua euforia, estado de Entendeu, espírito. Cláudia Cordeiro? Expansão tântrica. Pronto, agora ele vai usar isso toda sexta-feira. Já tem a desculpa certa, Cláudia. Cuidado, Cláudia. Tem muita gente fazendo perguntas aqui pelo WhatsApp, infelizmente. Não será possível a gente responder todo mundo, mas eu tenho um aqui bem legal. Ela não se identificou, né? Tenho 61 anos, meu marido 70 anos. Sempre tivemos uma vida sexual bastante ativa e um ano ele teve prostatite e o que eu noto é que depois disso ele ficou inseguro na hora da relação. Ela quer saber se a terapia tântrica ajudaria nesse caso, Daisy. Ajudaria, com certeza, né? Inclusive a dispensar e conversar, porque é possível fazer tanto a terapia individual, que nesse caso é o que eu direcionaria primeiramente para ele se entender com seus processos, e por que não também fazer a terapia em casal depois disso, né? Como eu acredito muito no poder da conexão, primeiro você se conecta com você para depois você trocar sua energia com o outro. Então, assim, são trabalhadas várias ferramentas, né? Como eu tenho formação em outras terapias, eu também utilizo outras terapias além do Tantra, mas é possível, porque nesse caminho não é a gente que busca, o corpo ele manifesta se é um trauma, se é um medo, se é uma questão, e eu não consigo tratar o que eu não sei. Então, descobrir a causa e a raiz do que está motivando isso é o começo, né? E eu também queria só fazer uma ressalva e deixar claro para os ouvintes que a terapia tântrica não substitui nenhum tratamento médico, nenhum tratamento tradicional. Então, se você tem o seu... Ela é integrativa, né? Integrativa. Na verdade, a terapia tântrica ela vai potencializar os benefícios do que você já faz. Então, assim, não substitui. Só para deixar claro, né? Porque... Coronel, eu tô olhando para a Júlia aqui, eu tenho certeza que ela tem muitas perguntas. Ela tá inquieta aqui já. Quando a gente estava aqui no off, né, desligado, eu comentei para Daisy sobre a história de uma amiga que ela estava num aplicativo de relacionamento e um cara veio com um monte de história de H pra cima dela, falando, porque você fazer massagem tântrica, não sei o quê. E eu falei, eu acho que as pessoas às vezes se aproveitam disso. E aí eu queria que você falasse, explicasse a diferença entre a terapia e a massagem e o que mais existe nesse universo pra gente aprender de uma vez por todas e parar de tentar ficar se aproveitando dos outros. Mas a Júlia tá dando essa pergunta é dela. Valeu a espera. Dela, né?
Olha, Júlia, realmente, né? Inclusive, o Tantra, ele é uma filosofia milenar que teve sua origem no Oriente, né? Mas quando veio para o Ocidente, de fato, foi muito para um lado comercial. Então, esse termo ele ficou muito voltado para algumas pessoas, para o erotismo, como eu falei no início. Então, assim, primeiramente eu queria frisar essa diferença, né? O Tantra, ele tem a questão sexual, mas não somente isso. E com relação à diferença de massagem e terapia tântrica, é porque, assim, a massagem, ela é um conjunto de manobras, de movimentos específicos, realmente bem diferentes daquilo que o nosso corpo aprende, que é o prazer, mas é meramente movimentos. E é somente uma das infinitas ferramentas que a terapia tântrica trabalha. Então, na terapia nós trabalhamos técnicas de respiração, técnicas de movimento, inclusive a massagem, mas não necessariamente precisa ter. Porque, por exemplo, vamos supor que eu atendo uma pessoa que foi vítima de um abuso. Eu nem toco. Como que eu vou tocar naquele corpo que está assustado? Então, primeiro se trabalha uma amorosidade, um acolhimento, para depois. Então, a terapia tem um fim de cura de algo. Tem uma intenção de cura de algo ou trabalhar alguma questão que está incomodando ou prejudicando aquela pessoa de alguma forma. E a massagem, porque existem sim cursos na internet, em qualquer lugar que você busque, cursos de massagem. Ali vai ser ensinado algumas manobras específicas para você movimentar. Mas, assim, é superficial. Entra no movimento do sexo. E o Tantra é um caminho para dentro. Gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu tô arrasada, eu tinha tanta coisa para perguntar ainda. Mas eu queria passar aqui o Instagram da Deise. É Deise Monteiro _ para você conhecer mais, ver ela falando mais sobre mais coisas, mandar suas perguntas. Tem um telefone para você agendar horário, caso você se interesse, é 98726 7635. Vou repetir, hein? 98726 7635. E Deise brasileiro, viu, gente? D-E-I-S-E, não tem Y nem nada. Ah, perfeito. Rapaz, já acabou mesmo. Pois é, Coronel, passou rapidinho, me né? permita só uma sugestão para os ouvintes. Quem não teve sua resposta, vou abrir hoje uma caixa de pergunta, marcar a rádio. Show, ótimo. E aí, se vocês quiserem perguntar por lá, também não se identifica, então eu posso até repostar lá, marcando a rádio também. Porque, para não ficar sem resposta, né? Foi tão rico aqui. Queria agradecer, tá, legal. gente? A gente que agradece, né? Programa de número 20, com esse estilo, com essa importância, muito legal. Obrigado, volte sempre. Leandro Duarte, minha amiga Júlia, sábado que vem estamos de volta, né? Sábado que vem estamos de volta. Aí vocês vão ver que o Coronel vai dizer: ontem eu tava me expandindo. Hoje eu vou já me expandir de forma tântrica. Que se cuide, viu? Eu vou mandar uma mensagem para perguntar, tá? Perfeito. Muito bem, pessoal, o Tempo 60 Mais está terminando, agradecendo aí pela audiência de vocês, pelas participações também. Coronel Sérgio Gomes, Júlia Rodrigues, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. E hoje tivemos aqui a felicidade de conversar com ela, com Deise Monteiro, nossa terapeuta tântrica. Muito obrigado pela entrevista, Deise. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao Tempo 60 Mais. Gratidão a todos. Queria desejar uma semana maravilhosa para os nossos ouvintes, para vocês, para nós, todos nós. Obrigada, gente. Muito obrigado.